Olá, internautas. Inicialmente, um feliz 2012. Um agradecimento muito especial por vocês terem nos assistido aí durante o ano de 2011. Né? Tivemos aí entrevistas fantásticas. Vocês puderam conhecer uma série de grandes profissionais do mercado de contact center, né? Sempre a gente colocando pessoas na área de tecnologias, processos e também na parte de principalmente recursos humanos ou talentos humanos, né? Isso que faz uma grande diferença nas empresas. Tivemos uma perda muito grande do setor, que foi aí o falecimento da Alexandra Perissinotto, que era então presidente da SPCom e também presidente de entidades, né, nas quais a gente vê que ela era muito bem reconhecida, né, e o setor então prestou então uma homenagem pelos serviços prestados a ela. Tivemos grandes eventos, tanto da revista Cliente SA, né, e do Call Center Inf, né, quanto na Futurecom, a Consumidor Moderno com a Conarec e assim por diante. Então o setor tem crescido bastante. Nós temos atualmente no mercado cerca de 1.200.000 pessoas trabalhando, tá? É um setor, depois do comércio, é o setor que mais cresce no país, graças a Deus. Temos aí um grande crescimento estimado para esse ano, né? E continuamos com vocês trazendo uma série de pessoas importantes para serem entrevistadas. Então, no programa de abertura de hoje, né, nós estamos aí 9 de janeiro de 2012, ao vivo, na Clique TV. Tá? Muito obrigado pela audiência de todos, principalmente o pessoal de Angola, Moçambique, Portugal, brasileiros que estão no Japão e várias partes do mundo e que participam sempre nos escrevendo. Maravilhoso ano de 2012 e estejam sempre conosco aí. O nosso convidado de hoje, que eu passo a apresentar agora, é o Odair Hitch. Odair, boa noite. Boa noite, Kendi. Muito obrigado. Estar aqui com você. Boa noite a todos os internautas aí que estão nos assistindo. Perfeito. Vocês vão conhecer aí um pouquinho sobre Odair, né? Eu vou falar um rápido resumo. É um amigo de muitos anos. Chegamos a trabalhar juntos na empresa American Express, né? Então, o Odair trabalhou em grandes empresas de cartões, tanto nacionais quanto internacionais, né? E no controle e prevenção de fraudes. Então, o nosso assunto de hoje é sobre controle e prevenção de fraudes. Tá? Esse que é o nosso ponto alto. Se você tiver alguma pergunta, pode entrar no Participe ao vivo e fazer as perguntas que o Odair estará aqui respondendo. Tá? O Odair Hitch, ele é atualmente consultor e faz assessoria em bancos, instituições financeiras e varejos, na parte de gerenciamento de risco e operações com cartões de crédito, híbridos, private label, consignados, benefícios, entre outros modelos de cartões. Odair, só para o pessoal se situar um pouquinho, né? Eu queria que você falasse para eles aí um pouquinho sobre cartões de crédito. Sim. Tá? E principalmente aí o que é um cartão híbrido, né? Se você puder também falar o que é um private label, okay, o que é um cartão consignado, né? Okay. E um pouco da parte do benefício também. Então fica à vontade para o nosso internauta. Tá, ok. Então, o cartão híbrido, ele é uma evolução do private label. Então, vamos iniciar pelo private label. O private label foi aquele cartão destinado ao varejo. Quando a pessoa entrava num determinado varejo, numa determinada loja, eles ofereciam um cartão com alguns benefícios daquela loja, mas ele era exclusivo de uso naquela loja. Tipo, né? Pernambucana, C&A, Magazine Luiza, C&A, exatamente. E aí o cartão ficou meio que restrito, né, de uso somente naquele estabelecimento. Então, com o passar do tempo, foi criado o cartão híbrido, que é o cartão daquela loja específica, é um cartão private, porém, ele pode ser usado em outros estabelecimentos, com outras bandeiras de cartões.
né? E com os limites diferenciados também, tanto para uso dentro da loja que forneceu aquele cartão e limites para uso externo em outros estabelecimentos. Isso foi bem recente? Creio que de uns 3 anos atrás, mais ou menos, que foi criado o cartão híbrido. Ok, tá bom. Né? E o que é consignado? O cartão consignado, ele é um produto destinado praticamente para o pessoal aposentado, né? Então ele tem um valor determinado que vai ser descontado daquele prolabore, aquele valor que ele recebe de aposentadoria. Seria como se fosse um empréstimo, na verdade. Um empréstimo, né? Exatamente. E é descontado mensalmente do pagamento. Exatamente. Ok. Né? Uma pena que muitas vezes é um avô, sei lá, que está aposentado e os netos acabam abusando e ficam pedindo empréstimo disso daí. Tem que tomar bastante cuidado com isso, né? E os cartões de benefícios são aqueles cartões que são destinados a empresas, ou seja, o RH da empresa oferece o cartão para o seu funcionário e o funcionário ele vai poder utilizar esse cartão como se fosse um adiantamento salarial para uso. Tem um limite, né? Tem um limite também. O RH que vai determinar esse limite porque vai ser descontado em folha de pagamento também. Então ele vai poder utilizar esse cartão num supermercado, numa farmácia e como eu comentei, como se fosse um adiantamento do salário. Tá. E fins mais ou menos específicos, né? Ele pode comprar carro com isso? Exatamente. Sofá, essas coisas? Não. O RH também vai determinar aonde que ele vai poder utilizar o cartão. Normalmente despesa de supermercados, farmácias, postos de gasolina, mas nunca em lojas, em locais prestação de escola de filhos, não? Sim, não. Ok. Não, mas é bacana, porque fica realmente considerado um benefício. Exatamente. Tá, perfeito. Legal. Alder, como o nosso o tema nosso aqui é sobre controle e prevenção de fraudes, sim. Né? Muita gente tem perguntado aí sobre o que é um gerenciamento de risco e uma operadora de cartões, né? Até era bom se você pudesse conceituar, na verdade, o que é uma operadora de cartões de crédito, né? Como é que ela funciona, para o pessoal entender também como que é feito esse gerenciamento. Ok. Uma operadora de cartões, ou seja, uma processadora de cartões, ela oferece serviços para os emissores de cartões em todos os setores, seja ele atendimento a clientes, né, o famoso saque, seja na parte de cobrança, na parte de emissão de extratos, emissão de cartão, cobrança, prevenção de fraudes, enfim, é uma operação no modo geral, dando serviço para o emissor do cartão, né? O emissor seria um banco aí no caso, né? Pode ser um banco, e o outro seria a bandeira. Isso, pode ser um banco, pode ser um varejo. Exemplificando melhor, vamos supor que um grande varejo, seja um emissor de cartão. Ele vai oferecer o cartão para os clientes dele. Só que o negócio dele não é cartão de crédito, o negócio dele é varejo. Então ele vai comprar o serviço de quem conhece o produto do cartão. Então ele vai comprar o serviço de atendimento ao cliente, o serviço de telemarketing, o serviço de cobrança. Então a processadora de cartões vai oferecer esse serviço para esse cliente. Ok. Né? Tá. E dentro dessa operação, continuando com a sua pergunta, né? Dentro dessa operação existe o que a gente chama hoje no mercado de gerenciamento de risco. O gerenciamento de risco, ele tem muitas atribuições dentro dessa operação. Mas uma das principais é ele identificar falhas no processo, onde essas falhas podem causar um risco para a companhia, uma perda financeira para a companhia, né? Ou seja, uma invasão de dados, uma vulnerabilidade de informações. Então, o gerenciamento de risco tem que ficar atento em todos os detalhes de toda essa operação para, de alguma forma, estancar
essas falhas no processo e evitar que a companhia tenha algum prejuízo financeiro. Ok. No caso específico, quando é ofertado, né, para alguém um cartão de crédito, então é feito então um cálculo de risco de quanto que aquela pessoa poderia gastar ou não, isso? Sim, sim. No momento que é ofertado o cartão, é feito todo um trabalho de análise, uma análise de crédito, que vai gerar um score daquela pessoa em cima de salário, tempo de trabalho que ele possui, idade, bens, e então vai ser chegado a um valor que seria o limite de crédito seguro para aquela pessoa. Em média, quanto que a pessoa pode gastar? Até 50% do que a firma ganha ou não? Menos que isso? Em média, a gente trabalha numa faixa mais segura em torno de 30%. 30% do líquido, isso? Ou do bruto? Do salário bruto. 30%, que equivale a quase 50%. Sim, exatamente, tá. exatamente. Okay. Mais do que isso não, né? 90%, mais do que isso já se torna um pouco mais arriscado a operação. Ok, tá bom. Uma vez eu tive um amigo, de uma... trabalha na parte de processamento de cartões de crédito de um grande hipermercado. Sim. E ele até me deu um exemplo que eu achei interessante. Ele falou assim, olha, uma pessoa, por exemplo, um rapaz solteiro, mora com a mãe, trabalha e ganha 3 mil reais. Ele pode às vezes não ter o cartão, porque eles dizem que ele pode, por exemplo, viajar para os Estados Unidos, não voltar mais e deixar ir para a mãe pagar, e que fica um negócio depois complicado. Então deve ter algumas coisas nesse sentido aí, o score, né? Isso. A parte do score. Pode. E varia um pouco, né, de processador para processador? Varia um pouco de banco para banco, enfim. Cada emissor de cartão, ele que determina a forma que ele quer oferecer esse cartão aos clientes. Então ele pode ser um pouco mais maleável ou não nessa concessão de cartão. Tá bom. Vamos falar um pouco mais sobre fraude. Sim. Tá? Que é sempre um assunto polêmico, ele é interessante. Sim. E ocorre basicamente na vida de todo mundo que não nasceu em berço de ouro, né? Tá. Qual que é o conceito de fraude? Ok. O conceito de fraude é tudo aquilo que foi feito de má fé, sem o conhecimento da verdadeira pessoa que foi lesada. Tá? Então é um terceiro que lesou alguém. Esse é o conceito de fraude, né? Então é um crime de estelionato. E se a pessoa vai num estabelecimento, ficou de fogo e gasta mais do que deve? Então, aí não é uma fraude, né? Aí foi a verdadeira pessoa que foi lá e gastou. Tá. Então ele vai ter que... Então fraude é quando é interferência de uma outra pessoa. De uma terceira pessoa, exatamente. É um crime de estelionato, o ato de obter para si uma vantagem patrimonial ilícita. Ok. Então, uma pessoa a gente vê aí qualquer mercado, pode ser mercado de call center, assim, várias pessoas, até eu tive várias alunas que às vezes pegaram o cartão de crédito e deixaram com o namorado para, sei lá, pagar as coisas, né, e tudo mais. E o namorado acabou gastando mais do que deveria, então, e depois ela pega e sei lá, desfaz o namoro, tá? E a dívida fica para ela, certo? Então, nesse caso, não seria fraude, né? Então, se ela emprestou o cartão para o namorado e deu a senha, então, a partir do momento que a pessoa forneceu a sua senha, ela é responsável por todos os gastos naquele cartão. É como se ela mesma tivesse feito. Como se ela mesma tivesse feito. Então, ela vai responder por aquelas despesas que foram efetuadas. Mas aí ela vai falar, mas não foi eu que fiz, etc. Tal, mas... Então ela forneceu a senha para alguém utilizar. Então
nesse caso não cabe também o conceito da fraude. Ok. Por isso que a gente sempre fala, a senha é pessoal e intransferível. Intransferível, exatamente. Ok, então, mesmo o pessoal mais apaixonado tem que tomar cuidado com isso. Exatamente. Legal. Odair, então, você falou bem a definição de fraude, né? E a gente escuta falar também autofraude. Sim. Tá? Como que é isso? Então, no mercado, principalmente no mercado de cartões de crédito, se ouve muito essa expressão de autofraude, que seria aquele indivíduo que fez uma despesa e ele diz que não reconhece, que não foi ele que fez, né? Só que, na verdade, não existe autofraude, porque quando é uma pessoa e ela mesma fez a compra e ela está dizendo que não fez, de repente, para se livrar de uma compra que ela fez, não quer pagar, na verdade isso é um golpe, não é uma fraude. Então o termo autofraude, como eu já mencionei, é um termo que não cabe para esses casos. E 100% dessas ocorrências são identificadas, né? Quando a pessoa tenta dar um golpe, ele está tentando... E você está falando que é o dono do cartão ou alguém da família? O próprio dono do cartão. O próprio dono do cartão. Ele está tentando enganar uma instituição, né? Então, mas ele dá senha, tudo, ou não? Na hora da compra? Sim, dá senha. Tem alguns cartões também, hoje em dia, que não tem senha ainda. Que aí você tem que assinar. Que tem que assinar. Mas ele faz uma outra assinatura? Alguma coisa assim? Faz uma outra assinatura, depois ele informa que perdeu, que foi roubado, que não reconhece aquela despesa. Então ele está tentando dar um golpe numa instituição, está tentando enganar uma instituição e se livrar daquela compra que ele fez. Okay. Né? Normalmente 100% desses casos são identificados, né? E porque é feita toda uma análise investigativa. E é rápido isso aí? É rápido. E aí identificando que não foi uma fraude, né, verdadeira, que foi o verdadeiro cliente que usou o seu cartão e de repente não está querendo pagar aquela transação, a empresa descobriu que foi ele mesmo, então ele vai ser cobrado por aquela compra, ele vai ter que pagar de alguma maneira. E bloqueia o cartão dele, alguma coisa? Então, a partir do momento que a empresa identifica que o seu cliente quis aplicar um golpe nela, ela provavelmente não vai querer tê-lo como cliente, né? Então, normalmente o cartão é cancelado e ele vai ter que pagar a despesa. Se ele não tiver recursos para pagar aquela despesa no momento, ele vai fazer um acordo de pagamento, enfim, mas a despesa é dele, ele vai ter que pagar. Entendi. Okay. E, sei lá, passa uns 2 meses depois, ele pagou aquilo e ele pede de novo o cartão. O que acontece? Então, normalmente, na empresa que ele tentou enganar, ele vai estar com um registro lá. Okay. Naquela vai ser difícil ele conseguir um novo cartão. Pode ser que em outras, claro, ele... E se ele pedir assim, em nome da esposa? É conseguido? Então, aí você está fazendo análise cadastral da dela, esposa, dela, não dele, tá, né? Okay, então, perfeito. Pode ser que seja aprovado o cartão também. Entendi. Interessante, né? Então, na verdade, a própria pessoa, ela faz uma assinatura diferente e depois... Já com o intuito de... Mas aí eles vão até a loja perguntar se for a pessoa, tá? Essas coisas também. Chega a esse ponto. Toda uma investigação, às vezes é necessário... Análise grafológica, às vezes é feito, né? Sim, às vezes é necessário análise grafológica, às vezes é necessário ir até o estabelecimento onde aconteceu a transação. Enfim, é feita uma investigação e chega-se à conclusão que ou é uma fraude verdadeira, que foi um terceiro que fez, ou que foi o próprio cliente que tentou fazer. E normalmente são valores maiores do que o normal, né? Sim, normalmente são valores maiores. Normalmente acontece quando, por exemplo, uma pessoa ela quer muita coisa, muito um produto, porém ela não tem recursos para adquiri-lo, então ela vai tentar, entre aspas, como eu disse, dar um golpe. Então ela efetua a compra e depois fala, não foi eu que comprei. Normalmente são nessas situações. Okay. Não, mas é bacana saber que é identificável. Sim, sim. Tá. E compras via internet também, a pessoa pode tentar autofraude ou não?
Mais difícil? Sim, também. Tem vários tipos de fraude. Não precisa ser, né, ao vivo no estabelecimento? Não precisa ser ao vivo. Tem vários tipos de fraude, uma delas é as compras pela internet, mas, como eu disse, né, nessas situações a gente consegue identificar mais ou menos 100% de todos os casos. Ok, então, mas é bom aí que os nossos internautas fiquem sabendo ali que tanto as emissoras quanto as processadoras, elas têm mecanismos de busca e uma tecnologia sofisticada para apurar isso daí. Exatamente. Tá bom. Odair, quem são as pessoas que praticam as fraudes normalmente? Então, tem algum tipo assim? Quando abordamos o tema fraude, como ela é praticada, no primeiro momento a gente imagina que são pessoas, são bandidos, são pessoas envolvidas com algum tipo de crime, pessoas fichadas na polícia. Também existe esse perfil, claro, sem dúvida. Mas nós temos registros de pessoas que não têm nenhuma passagem pela polícia, pessoas formadas, né, pessoas com nível superior, seja advogados, com grau de instrução. Com grau de instrução, né? E às vezes a pessoa que se olha assim é acima de qualquer suspeita. É isso? Exatamente, acima de qualquer suspeita. E essas fraudes, elas nesse nível nesse perfil, elas não são praticadas por um único indivíduo. Normalmente são grupos de pessoas, cada um com uma especialização em uma determinada área, né? E, inclusive, eles contam até com parceiros, entre aspas, parceiros, pessoas aliciadas no comércio ou até na indústria que facilitam a execução da fraude. E aí é pego também quando, por exemplo, sei lá, alguém do estabelecimento facilitou isso aí, também é pego? Também é pego. Quando a fraude acontece, nós fazemos uma investigação, uma apuração, temos várias ferramentas para isso, e chegando à conclusão de que alguém do estabelecimento teve a conivência, teve a participação, nós também tomamos ações no estabelecimento. Que pode até cortar o estabelecimento daquele cartão, isso? Exatamente, dependendo do nível da gravidade, pode ser que até seja cancelado o credenciamento daquele estabelecimento. Interessante. E como que esses estelionatários aí, os fraudadores, né, eles agem? Ok, então, esses estelionatários, eles se utilizam principalmente de tecnologia de sistemas para invadir contas correntes, Então tem hackers também? Sim, tem hackers também. Para capturar senhas em terminais eletrônicos, para clonagem de cartões, né? Envio de e-mails com programas de download, os chamados phishing. Ok. É dessa forma que eles capturam. Mas também existe aqueles métodos mais antigos de documentação falsificada, que não exige assim, uma tecnologia avançada para cometer o crime de fraude também. Entendi, ok. Às vezes nós acabamos vendo na televisão, né, tem momentos que a gente vê até de monte, né, parece isso daí, a prisão de quadrilhas envolvidas com fraude. Sim. E clonagem do cartão. Não é bem assim a pergunta, mas é continuação do assunto. Sim, aí, sim. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Sim, como comentei anteriormente, esses grupos, essas pessoas... Quadrilha mesmo. Quadrilhas especializadas, cada um com uma especialização, porque dependendo do tipo de fraude, é necessário que cada um conheça um determinado setor para que a fraude seja concluída. Então, quando é feita uma prisão desses grupos, desses estelionatários, além das pessoas, são presos também vários equipamentos.
Então por aí você consegue identificar o tamanho da operação, que chega a ser comparado a até uma pequena empresa, pequena ou até média empresa, dependendo do tamanho da operação. E às vezes você vê equipamentos bem sofisticados, é isso? Equipamentos muito sofisticados, né? É uma indústria realmente que é formada para cometer o crime de fraude. Tá bom, ok. Então, internautas, vocês que estão nos assistindo nessa parte de prevenção de fraudes, né? O nosso assunto da TV Call Center está sendo bastante interessante, né? Nós vamos dar um rápido intervalinho e retornaremos aqui com o Odair Hitch. Enquanto isso, se você tiver alguma pergunta, por favor, entre aí e clique no Participe ao Vivo e faça as suas perguntas, estaremos respondendo. Ok? Até daqui a pouco. Jaque Petkovic, estou toda quinta-feira ao vivo às 2h30 da tarde aqui na Clique TV. Fim de semana chegando e você não sabe o que fazer? A gente tem a solução. Zoom aqui na Clique TV. Dicas e entrevistas. Toda quinta-feira a partir das 6 da tarde aqui na Clique TV. Emoção. Adrenalina. Medo. Coragem e muita curiosidade. Tudo isso e muito mais você assiste no programa Na Real, apresentado por Paulo Mineiro, toda quinta-feira às 10 da noite, aqui na Clique TV. Na Real, tudo em detalhes como você jamais viu. Olá, internautas, estamos ao vivo na TV Call Center pela Clique TV, conteúdo UOL. Primeiro bloco, né, nós dedicamos aí à prevenção à fraude e continuamos, demos um rápido intervalo. O assunto é muito vasto, mas o nosso convidado aí, o Odair Hitch, ele está então falando uma linguagem muito simples para que todas as pessoas saibam realmente o que é fraude, né? Está nos dando aí uma aula sobre o assunto, né? A linguagem está muito propícia e eu espero que vocês repassem esse link desse vídeo para todas as pessoas que têm interesse em conhecer o assunto, né? Odair, no Brasil, as empresas têm feito investimento para prevenção de fraudes? Sim, falando especificamente de bancos e administradoras de cartões, são feitos investimentos constantes na prevenção de fraudes. Principalmente em tecnologia, né? Principalmente na tecnologia, né? Não podemos também deixar de mencionar... Treinamento também para as pessoas. Sim, também. E a questão também da segurança interna, de acesso a banco de dados, enfim. Mas você tocou num detalhe bastante importante, que no Brasil existe já realmente uma segurança muito forte em prevenção de fraude, mas em alguns países ainda não existe essa tecnologia como a gente já tem hoje aqui no Brasil. E o que acontece? Então, alguns fraudadores aqui do Brasil, se aproveitando dessa deficiência em outros países, eles vão cometer o crime de fraude nesses locais, tá? Então, porque aqui no Brasil, de repente, a porta está fechada para aquele tipo de fraude, então ele se desloca para outras regiões para cometer o crime. Entendi. Interessante. Ele às vezes até viaja até o outro
país para poder cometer o delito. Chega às vezes a viajar, ou então eles têm os contatos nesses outros locais, onde eles repassam as informações, todo o esquema e a fraude cometida. Ele pode até clonar o cartão dele e mandar para lá isso? Exatamente. Acontece casos de clonagens que foram feitos aqui no Brasil, cartões brasileiros, mas que são utilizados em outros países. Ok. E aí, pega esse pessoal? Demora mais? Então, aí é um pouco mais complicado, porque e você depende de legislação, de lá também, né? Depende de outras regras do outro país para você tentar conseguir uma prisão. Né? Entendi. Mas tem casos assim? Tem casos que foram bem sucedidos. Aí no caso a administradora perde, é isso? Nesse caso perde. Tá. E tem o seguro que cobre isso daí, né? Às vezes também. Existe o seguro contra a perda e roubo de cartão. Né? Esse aí é o seguro que nem a empresa administradora do cartão, quanto o cliente, ele venha a ter algum prejuízo. Mas para alguns outros tipos de fraude, por exemplo, uma clonagem de cartão, aí então a empresa acaba assumindo, o emissor do cartão acaba assumindo esse prejuízo. Ok, tá bom. Odair, qual que é a atuação da área de prevenção de fraudes em um call center? Já que nós falamos bastante dessa parte aí do call center, né? E tem muita gente que trabalha, né? Sim. Nessa área aí de call center, principalmente em administradoras, instituições financeiras e tudo mais. Exatamente. Né? Então, qual que é a atuação, além das investigações das ocorrências de fraudes? Falando da área de prevenção de fraude de forma gerencial, ela está envolvida em todo o processo de uma operação de cartões. Seja ela no lado operacional, como já estamos comentando aqui, mas também no lado financeiro e até o lado comercial. Okay? Do lado operacional, a área de prevenção de fraudes vai ajudar a definir regras, fluxos, procedimentos, segurança da informação, enfim, para deixar essa operação bem segura. Né? Do lado financeiro, a área de prevenção de fraudes vai ajudar as empresas a criar critérios de aprovação financeira, níveis hierárquicos de aprovação financeira. Vai também definir, definir regras para antecipação de pagamentos para estabelecimentos. Okay. Tá? E do lado comercial, ela vai avaliar os contratos de um novo emissor de cartão, como que esse novo emissor vai fazer a operacionalização da operação dele junto com a empresa, e avaliar também o credenciamento de novos estabelecimentos. Tá bom. Então, o que você estava falando assim, como a gente está falando do call center, em todas essas empresas, os emissores aí, eles têm uma área de fraude. Sim, isso? Todos têm. Então tem atendentes treinados para esse tipo de situação. Sim, exatamente. Tá. Quanto tempo que é esse treinamento normalmente aí, um atendente que é recomendável que ele já tenha participado da operação para depois trabalhar na área de fraude, ou tem casos em que, por exemplo, ele entrou agora para trabalhar em call center e puseram ele na área de fraude? Tá. É um pouco difícil o profissional já entrar diretamente numa área de prevenção de fraudes. Né? O método mais fácil de ele conseguir uma vaga na área de prevenção de fraudes é ele já ter passado por outras áreas da companhia, seja ela a área de atendimento a clientes, seja crédito, cobrança, análise e concessão de crédito, porque essas áreas já vão dar uma bagagem, uma visão e aí uma experiência para ele ingressar na área de prevenção de fraudes. Okay. E o treinamento, como você perguntou... É bom que ele tenha já uma experiência nisso daí. Sim, exatamente. E o treinamento, como você mencionou, somente da área de prevenção de fraudes, ele é bem longo, bem longo. A pessoa, para
ser um bom funcionário na área de prevenção chega a demorar 1 ano mais ou menos. Puxa bem, entendi. Mas aí ele tem que ser melhor remunerado aí do que as outras áreas de com atendimento. certeza, sim. Ok, tá bom. Você acha que um bom profissional de atendimento de fraude, ele sempre vai estar recolocado? Sim, hoje em dia existe uma escassez no mercado de profissionais que conheçam a área de prevenção de fraudes. Okay. Então, se ele tiver realmente conhecimento, se ele já tiver trabalhado, realmente ter uma experiência, com certeza ele vai estar com chances de outras recolocações em outras empresas. Tá bom. Então, quando você está falando também em atendente, é muito provável também que supervisores, coordenadores, gerentes também sejam bem procurados aí. Com certeza. Com sim. esse tipo de experiência. Sim. Tá ok, bacana. Odair, essa área deve ser muito interessante de se trabalhar, né? Continua sendo? Continua sendo. É uma área que ela é muito dinâmica, ela é uma área que não é assim monótona para se trabalhar. Ela te dá uma amplitude, é comum você ter contatos com os profissionais das outras empresas, né? Para troca de experiência? Para troca de informações, troca de... Tipo um benchmark, né? Benchmark, exatamente. Eu costumo dizer que não existe concorrência entre as empresas na área de prevenção de fraude, né? Porque quanto mais você troca informações, quanto mais você comunica o que está acontecendo e agiliza a parte de investigação e você previne que a empresa venha a ter mais legal. alguma perda financeira. Eu achei bacana porque é uma relação ganha-ganha. Ganha-ganha. Né? Porque muitas vezes um hacker aí, ele entra numa bandeira, sim, né? Faz um estrago lá e possivelmente ele já queira entrar numa outra bandeira para fazer dúvida. A mesma coisa. E quando isso acontece, imediatamente você já comunica àquela outra empresa, olha, aconteceu uma situação aqui desse jeito, fica de olho aí, né, para que não aconteça lá também, okay, na empresa concorrente. Não, mas é interessante, porque esse é um dado que eu também não sabia e muita gente acho que desconhece. Sim, sim. Daí, na sua opinião, para um profissional que deseja trabalhar na área de gerenciamento de risco, quais as recomendações aí, os caminhos que você sugere que ele deva seguir? Então, como até comentei anteriormente na outra pergunta, é importante que ele já tenha a experiência da operação do cartão. Então, se ele trabalhar numa área de back-office, por exemplo, ele já vai saber como lidar com as situações de pesquisa de cartão, de resolver problemas com o cartão. Se ele trabalha numa área de saque, de atendimento ao cliente, isso também vai ajudar bastante, porque ele já vai ter a experiência do atendimento. Enfim, então esse é o caminho mais curto, mais fácil para ele conseguir chegar até conseguir uma vaga na área de prevenção de fraudes, como um analista, como aquela pessoa que vai investigar os casos, as ocorrências de fraude. Ok. Não tem mais aquelas áreas de autorizações, né, que eu disse antes, ou ainda tem? Para determinados níveis. Algumas instituições ainda possuem a área de autorizações, que é a pessoa que em alguns casos avalia o histórico do cliente e libera ou não a transação. Mas o mais utilizado atualmente são os sistemas de autorizadores, que avalia o limite, avalia o comportamento de gastos e ele mesmo faz a aprovação ou não da despesa. Não, e isso daí é automático, né? É automático. Eu tive uma experiência agora em dezembro, até fui com o pessoal aqui da Clique TV, os funcionários. Então, o que aconteceu? De manhã cedo, num sábado, nós passamos um posto de gasolina e abastecemos. Sim. Aqui no Paraíso. Depois nós fomos para Lapa e usamos tudo pagando com cartão. Ok. Compramos uma bateria nova, tá? E passamos depois no grau da Castelo Branco, que já pertence a Barueri. Certo. Tivemos um gasto lá. Meia hora para frente, nós passamos em Araçariguama
passamos no supermercado para fazer uma compra lá de uns R$300. Na hora que eu passei o cartão lá, já veio um pedido para eu ligar para a emissora de cartões. Exatamente. Né? Eu liguei no 0800, eles confirmaram meus dados, né? Viram que realmente era comigo e liberaram. Sim. Mas aí, aí eu perguntei, falei, não, normalmente assim, o cara que quer aplicar um golpe, ele vai em várias cidades aplicando. Porque antigamente, quando os sistemas não eram informatizados, a pessoa ia fazendo um grande estrago aí e até pegar era difícil. Exatamente. Então, esse procedimento então está correto? Está correto. Então, toda transação que é feita no cartão, ela é monitorada por alguns sistemas neurais que acompanham o seu comportamento de gastos, né? E quando você sai daquele comportamento normal, então ele gera um alerta. Opa, aqui pode ser que tenha um problema, né? O sistema mesmo já gera um alerta. Exatamente. Como você disse, você saiu fazendo vários gastos no mesmo dia, chegou um momento lá que, opa, peraí, tem alguma coisa de errado. Esse é o comportamento de quem me rouba um cartão, assim? Ele já sai gastando isso? Sim, normalmente o fraudador ele quer, num período muito curto, fazer o máximo de transações que ele possa fazer. Então, ele sai completamente fora daquele padrão de comportamento, e aí é onde que a gente consegue identificar as ocorrências de fraude. Esse é um dos modelos, né? Existem, como eu disse, existem sistemas neurais hoje que avaliam o comportamento e já pega na primeira transação, já fora do normal, já é barrado. Perfeito. Eu me recordo aí, uns 15 anos atrás, sim. Estava na área de autorizações, não, na área de atendimento mesmo, clientes. E eu fiz fazer uma monitoria e eu deparei com um caso que foi assim, um cliente ligou reclamando que apareceram ingressos dos Estados Unidos para Broadway no cartão dele, e que ele não tinha feito. Então, quando eu escutei aquilo, eu falei, puxa vida, agora é um embate, né? Fica meio complicado para isso. Aí a atendente pegou e falou, senhor, podemos escutar a gravação? Aí ela colocou a gravação, então escutou o cliente, sim, ela, e a gravação o próprio cliente pedindo os ingressos. Aí ele falou, puxa vida, eu acabei me esquecendo, achei que era no do cartão, tal, se desculpou, né? Mas isso daí, se não tivesse gravação, ia ser meio complicado, né? Seria bastante complicado. Um dos processos de uma investigação de fraude é usar realmente as gravações. Esse aí também é um dos casos de autofraude. Essa pessoa tentou, como eu disse, né, dar um golpe. Se não tivesse a gravação, devolver o dinheiro. Exatamente, poderia até... Né? Entendi. Mas assim, consegue-se achar 100% das gravações ou não? Eu ainda acredito que os equipamentos ainda não consigam andar. Não, hoje em dia os equipamentos gravam 100% das ligações. Tá. E fica tudo guardado, registrado. E é bastante utilizado então? Sim, bastante utilizado. Não somente para investigação de fraude, mas para várias outras situações. E às vezes melhoria de performance do próprio atendente e tudo mais. Exatamente. Você tocou num ponto importante aí, que essas gravações são usadas inclusive para melhorar a performance, treinar melhor aquele funcionário de como prestar o melhor atendimento para o cliente também. Eu acho que ele escutando a voz é melhor, né? Assim, porque senão a impressão dele pode ser diferente da impressão que o supervisor ou o monitor viu a respeito. E o que é importante é que você consegue voz e tela também, para ir seguindo os procedimentos, acompanhando. Bacana. Daí, tem mais uma última pergunta. Você já está muito cansado ou não? Não, estou. Então, por final, quais são as suas dicas e os cuidados para evitar que uma pessoa seja vítima de uma fraude? Bom, são muitas as dicas, muitos os cuidados. Eu vou tentar aqui relatar alguns, né? Tá. Pode falar dos casos amorosos também. Então, com relação à senha que a gente comentou aqui também,
tem que ter muito cuidado com a senha. Até para parente, né? Irmão, irmã. A senha é individual e intransferível. Então, e não pode anotar no papelzinho, anotar no celular, deixar gravado no celular. Tem aquelas pessoas que anotam bem pequenininho na própria tarja onde vai assinar do cartão, no próprio cartão, né? É uma coisa que, por exemplo, se ela perder a carteira com os cartões lá, a primeira coisa que a pessoa já vai ver lá, a senha, já vai utilizar, com certeza, né? Então, muito cuidado com a senha, memorize sua senha, né? Sempre que for efetuar uma compra também, nunca saia de perto do seu cartão, sempre esteja perto dele. Na hora de fazer a transação, passar o cartão no POS, pegue o cartão de volta. Não deixe que a pessoa que te atendeu leve lá para dentro, demore um pouco, porque é nesse momento que pode estar acontecendo uma clonagem, né? Manter o vírus sempre atualizado, né, do seu computador também é importante. Não abrir e-mails e principalmente fazer downloads de arquivos estranhos, né? Porque é aí que você pode estar sendo vítima de um phishing que vai roubar todas as suas informações também. Porque às vezes essas empresas sofisticadas, eles colocam até o logo de uma instituição financeira e tal, pedindo, né? Olha, manda os seus dados aqui para conferência, não sei o que lá. Exatamente. E coloque a sua senha, tá, essas coisas, e isso daí é pego, né? Sim. Não forneça dados cadastrais através de e-mails, de repente uma instituição, vamos atualizar seu cadastro, né? E aí você coloca todo o seu cadastro e envia para aquela instituição por telefone, falsa, quando né? pedir a senha também. Exatamente. Tá. Não coloque sua vida por inteiro nessas redes sociais, isso também é um pouco complicado, né? Às vezes a pessoa coloca de tudo lá dentro, isso aí também gera bastante problema, né? Enfim, são muitas coisas. Outra dica que eu dou também, quando for utilizar um caixa eletrônico, antes de utilizar, dá uma olhada, vê se não tem nada de errado no caixa eletrônico, né? Se não tem nada de estranho naquele equipamento, que ali também pode ter um equipamento para clonagem de cartão. Então, são muitas dicas mesmo. Essas são as principais aí que me veio aqui agora nesse momento. Tá ótimo, beleza, né? Então, internautas que estão nos prestigiando aí, né, no TV Call Center, tá? Nós tivemos aí um bate-papo com o Odair Hitch, um grande especialista aí na parte de prevenção à fraude, né? Eu acho que ficou um bate-papo assim bastante interessante e bem elucidativo, né? Para os próximos programas nós continuaremos trazendo aí diversos profissionais aí de diversas áreas aí, principalmente que se refere a tecnologias, processos e talentos humanos também. Odair, se você quiser aproveitar esses últimos momentos, deixar seus contatos, pode deixar e-mail, pode deixar telefone, site, só não deixa a senha do cartão. Ok, eu que agradeço, Kendi, pela essa oportunidade, foi muito bacana, espero que a gente possa ter novas oportunidades de esclarecer um pouco mais essa questão de fraude, que, como você disse, é um assunto que gera bastante interesse do público, né? E é isso, agradeço a todos, muito obrigado. Quer deixar nenhum contato aí? Nem e-mail particular, nada? E-mail particular, bom, odair.ricci@yahoo.com.br. Qualquer dúvida, qualquer informação que as pessoas queiram, pode estar me passando por esse endereço e eu vou responder com o maior prazer. Ok. Pessoal, então agradecemos imensamente, né, a presença do Odair Hitch. Ele veio acompanhado do filho Vitor, tá, que veio também nos prestigiar. Muito obrigado aí, Vitor. E na próxima segunda-feira estaremos ao vivo em mais um programa TV Call Center. Continuem conosco na Clique TV. Um grande abraço e até a próxima.